todos, queridos alunos da URT, Escola Reformada de Teologia, nosso amigo Pastor Júnior, ok? Nós vamos ter 8 encontros e durante esses 8 encontros eu quero passar para vocês noções muito básicas, mas importantes, a estrutura da língua grega. Obviamente isso aqui não é um curso de introdução ao Novo Testamento, mesmo porque nós não teríamos tempo hábil para isso, né? Meu nome é William Quintela, já leciono grego há muitos anos e quero então compartilhar com vocês nessa primeira aula duas abordagens básicas que nós precisamos ter, duas percepções importantíssimas para poder nos familiarmos e nos apropriarmos desse conteúdo que eu proponho aqui, a língua grega, né? É necessário dizer para vocês o seguinte, né? Em nenhum aprendizado de idiomas, né, em nenhuma aquisição, acontece de forma passiva, por osmose, né? Se não se dedica, não se aprende. Essa é a realidade. Pesquisas comprovadas nessa área, muitas pesquisas. Então, aquele que quer adquirir ou aprender a gramática de uma língua estrangeira, né, ou adquirir o idioma no todo, tem que se expor ao idioma de maneira intensa e de maneira proativa, né? Qualquer teoria contrária, ela é ilusória e essas são mitos, quer dizer, são até propostas enganosas que você vai adquirir a fluência em 6 meses aí, em algum tempo, né? Isso não é a realidade. Mas nós estamos falando aqui do grego, que é o grego do Novo Testamento, que obviamente vai ter uma abordagem diferente, ok? Bom, 2 empecilhos, 2 obstáculos, eles se colocam no caminho daqueles estudantes da língua portuguesa brasileiros que querem aprender o grego no Novo Testamento. No meu entendimento, o primeiro obstáculo é a dificuldade com a própria gramática da língua portuguesa, né? Devido ao nosso sistema de ensino não produzir uma educação de qualidade, então aquilo que é chamado aí de ensino, ele forma pessoas com a dificuldade na língua portuguesa, a ponto de confundir sujeito com substantivo, né? Então, essa é uma realidade, são muitos anos lecionando a língua grega e encontrando essa dificuldade nos alunos. Portanto, eu quero passar com vocês de maneira rápida a estrutura básica da língua grega, de uma maneira que podemos chamar no modo clássico aí. Obviamente há inúmeras abordagens propostas dependendo da escola linguística, muitas abordagens do idioma, né? Mas essa que nós vamos trazer aqui já é uma abordagem histórica, né, clássica. Bom, e o segundo empecilho que se coloca no caminho daquele que quer aprender a língua grega é a fonética grega, ok? Nós usamos uma fonética que foi desenvolvida, criada pelo humanista Erasmo de Roterdã, e essa fonética, ela é artificial, ela não tem nada a ver com a linha histórica, a linha evolutiva da fonética grega, da língua grega, né? E, portanto, leva aos estudiosos, aos alunos, tanto mestres como alunos, professores, mestres, a abordar a língua grega do Novo Testamento como sendo uma língua morta, né? E sobre isso falaremos mais no segundo momento. Então vamos passar a parte da gramatical. Bom, a abordagem básica, uma divisão básica da língua, é uma divisão muito fácil. Como eu já disse aqui, há outras abordagens, outras divisões que podem ser feitas para a compreensão de um idioma. Mas essa abordagem, que eu chamo aqui de abordagem clássica, você tem a morfologia, que trata da forma, né? Ou seja, a classificação das palavras. Então você tem aí a classe das palavras dentro da morfologia, que são os verbos, advérbios, substantivos, pronomes, numerais, e preposições, conjunções, interjeições, todas essas classes, nós temos aí em torno das 10 classes gramaticais. Eu vou escrevê-las aqui na lousa para vocês relembrarem. E então essa é a parte da morfologia. A morfologia diz respeito ao que a palavra ela é,
na sua forma, ok? E a sintaxe, que seria a segunda área, que a sintaxe nada mais é, no original, sintaxe, quer dizer, sim, do grego, com ordem, né? Ou seja, as palavras por si só, elas não produzem sentido se elas não estiverem organizadas nas suas sentenças, orações, os períodos, né? Nas frases, no parágrafo e também no texto. Então tem que haver uma organização, que ela pode ser de maneira coordenada, subordinada, mas tem que haver uma organização de maneira que faça sentido, né, a comunicação. Então a sintaxe é a relação de uma palavra com a outra, né, de maneira coordenada ou subordinada. Então as palavras elas precisam estar na ordem correta e a sintaxe é que trata disso. Nesse aspecto, a palavra ela pode ser um verbo, pode ser um substantivo, mas ela vai ocupar uma outra função. Então, um verbo ele pode ocupar funções diferentes na frase, um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Então, nós temos as várias funções, a função verbal, a função nominal, e assim nós vamos tratar das funções sintáticas, ok? Uma maneira de entender, fácil de entender isso, assim, uma ilustração bem simples. Você é aquilo que você é, o ser humano com um nome, uma identidade. Mas você, então seria essa parte de morfologia. Mas você desempenha vários papéis na sociedade, várias funções. Então você é um filho, é um pai, professor, é um aluno, é um engenheiro, e uma profissão. Então a função que você ocupa, ela é circunstancial no momento. Então quando uma palavra, uma classe morfológica ocupa uma função específica, então ali se trata de uma função sintática. Mas as palavras, elas têm significado, então essa é a outra área, a terceira área, que é a semântica. O que uma palavra significa? Isso tem uma evolução histórica, o que uma palavra significou no passado não necessariamente representa o que ela significa hoje. E também o que ela significa num contexto geográfico não necessariamente significa o que ela representa em outro contexto, num outro lugar, ok? Finalmente, nós temos também a fonética. O que é a fonética? Fonética é a área, a divisão, né, a fatia que vai cuidar da parte da pronúncia, do som. Então, no processo da leitura, eu posso visualizar a palavra e saber o que ela significa. Isso acontece com muitos alunos que estudam grego e com muitos professores. Eles olham para o Novo Testamento, eles visualizam a palavra, a escrita, o visual, e eles entendem que ali há qual é a etimologia ou a semântica da palavra, certo? E sabem até a sintaxe, mas tem muita dificuldade na hora de pronunciar essa palavra, né? Então a fonética ela que vai tratar dos sons, como uma palavra é pronunciada, as diferenças sonoras entre uma vogal e uma consoante, os encontros consonantais, ditongos, os hiatos, e etc. E também a parte rítmica da língua. Toda língua ela tem um ritmo, né? Assim como na música nós temos samba, baião, rock, jazz, blues, cada língua ela tem o seu ritmo próprio, né? E os africanos costumam dizer que tudo aquilo que se movimenta tem ritmo. E eles creio que estão certos no que eles dizem. Tudo que se movimenta tem ritmo. E cada língua, ao ser falada, é um movimento e ela tem o seu próprio ritmo. E entender essa parte fonética é muito importante para a fluência, para o desenvolvimento e a compreensão de uma língua. Principalmente o grego do Novo Testamento, o grego clássico, era uma língua que tinha na oralidade uma função social muito grande, e as obras como Ilíada, Odisseia, o próprio Novo Testamento, essas obras elas foram pensadas e trabalhadas por parte dos autores para serem lidas em voz alta, né? Então é isso, meus queridos. Vamos aqui agora, nesse primeiro momento, ver quais são as 10 classes morfológicas, ok? Então vamos lá, as 10 classes na morfologia, as 10 classes de palavras. Nós temos então
o substantivo. O substantivo é a palavra variável que serve para designar os seres, as coisas reais ou imagináveis. Então, o nome de uma pessoa, Marcos, o sentimento que ela tem, amor, o nome de um objeto, a cadeira, a lousa, o computador, o celular. Então, são o que nós chamamos de nomes, os nomes das coisas, das pessoas, animais, lugares. Então, você pode dizer Paranapiacaba, você pode dizer Santos, Bauru, Grécia. O nome das coisas, o nome das pessoas, Paulo, João, Pedro. Então, substantivo. Adjetivo. Adjetivo é a palavra que qualifica, é um modificador, a palavra que qualifica o nome. Então, uma coisa é eu dizer, se eu disser Pedro, né? A outra coisa é Pedro inteligente. Pedro é inteligente. Então, a palavra inteligente ela vai alterar, é um modificador do substantivo, vai alterar o substantivo, né? Menino magro, menino é o substantivo, o magro é o adjetivo, e assim por diante, né? Pronome é a palavra que substitui o nome e vai no lugar do nome, para nós não ficarmos toda vez numa frase repetindo Marcos, 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 Marcos. Então nós temos o pronome que vai substituir a palavra Marcos. Em cada situação nós temos um pronome específico para substituí-lo. Então você tem o pronome próprio, pronome oblíquo, pronome pessoal, né? Temos outros pronomes, e nós temos pronome recíproco, né? Então eu falo pronome possessivo, por exemplo, a minha Bíblia. Então, não falo a Bíblia, William Bíblia. Então a Bíblia, a minha Bíblia, ok? Então pronome é a palavra que substitui o nome. O artigo é a palavra que vai classificar o substantivo, normalmente vem antes, obviamente vem antes do substantivo, do nome. Então eu digo o menino, eu digo a Bíblia, mas eu poderia dizer o seguinte, uma Bíblia. Então é um artigo indefinido. Então, essas classes elas são variáveis, você tem variação de gênero, masculino, feminino, no grego vai ter o neutro, número, singular, plural, né? No grego antigo, clássico, havia até o dual. Então você tem gênero, número e grau, né? Então as palavras têm grau, grau positivo, grau comparativo e o grau superlativo, né? Você pode pegar, por exemplo, alto, mais alto que altíssimo. Então, os graus. Numeral. Então, o numeral também é uma classe de palavra, uma das classes das palavras. Você tem o numeral tem várias divisões. Então, você tem, quando você classifica, então você tem o numeral primeiro, segundo, terceiro, quarto, que você está organizando, né? Então você tem o numeral para quantificar 1, 2, 3, 4, 5. Você tem na questão de fração, 1/3. Você tem os múltiplos, o triplo, quarto, quíntuplo, né? E assim por diante. Então nós temos os numerais. E também, depois nós temos o verbo. Então o verbo é a palavra muito interessante, vai ser muito importante na hora que nós estudarmos a língua grega. O verbo é a palavra que ela representa, ela traduz uma parte da realidade, que é a parte do movimento, né, do estado ou movimento. Então, a realidade sempre é fugidia e você tem que, nossa percepção da realidade tem a ver com, nós vamos descrever o movimento da realidade. E aí essa descrição tem que acontecer pelo verbo. Então o verbo é essa palavra que designa o tempo ou o estado das coisas, né? Choveu. Quando eu falo choveu, eu sei que foi ontem, né? Ou foi no passado. Imperfeito, né? E quando eu penso, né? Correrá. Então nisso já eu sei que é singular, a terceira pessoa do singular, ele correrá. Então futuro.
Então a palavra, o verbo, ele vai determinar o tempo que a ação ocorreu, o modo que a ação ocorreu, em que voz está isso, né? E no grego ainda nós vamos ter o aspecto verbal, ok? O advérbio é um modificador também, é a palavra que vai modificar o verbo. Então eu falo, o menino desceu do trem e andou para os braços da mãe. Eu posso colocar um advérbio e vai mudar a compreensão da frase, né? Vai nos dar mais informação, vai aperfeiçoar em determinado sentido. Então eu posso dizer, o menino desceu do trem e correu velozmente para os braços da mãe. Eu posso dizer, o menino desceu do trem e andou para os braços da mãe. O menino desceu do trem e andou lentamente para os braços da mãe. Então você tem os advérbios, as várias classes de advérbio, né? Advérbio de modo, advérbio de intensidade, advérbio de negação. Então você precisa dar uma revisão aí, procurar. Cada uma dessas classes, elas têm as suas subdivisões, mas essas são as classes básicas, né? Preposição. Preposição é a palavra que estabelece a relação, tanto do ponto de vista espacial quanto do ponto de vista temporal, entre A e B. Então, é a relação entre o sujeito, o objeto, entre as coisas, entre as pessoas. Então, essa é a preposição. Atrás da montanha ficava uma casa. Atravessou, através, em cima, embaixo, dentro. Coloquei o livro dentro da gaveta. E assim por diante. Então, a preposição. Conjunção. A conjunção é a palavra, ela funciona mais ou menos como se fosse um cotovelo, um joelho, né? E a função do cotovelo, do joelho, não é só flexionar, mas também direcionar. Então nós temos a conjunção, ela vai ligar, é uma palavra de ligação, que liga uma palavra com a outra para dar sentido, determinar em que direção, não somente a ligação, mas determinar em que direção a frase vai. Então quando eu digo Pedro e Paulo foram à igreja, então esse é um tipo de conjunção, mas se eu digo Pedro foi à igreja, mas, conjunção adversativa, Paulo não foi, Pedro foi à igreja, mas Paulo não foi. Então, outro tipo de conjunção. Então, as conjunções são importantes para a gente poder entender, fazer a análise, depois a exegese. Interjeição. A interjeição é uma palavra muito interessante, ela tem um caráter quase onomatopaico, porque ela exprime os sentimentos, as emoções, perplexidade, dor, ansiedade, surpresa. Uau! Puxa! Ai! Então, essa é a interjeição. Ok, nós temos aí então as 10 classes da morfologia. Vamos ver agora as 10 classes, ou as 10 funções, melhor dizendo, funções sintáticas. Bom, vamos falar agora da parte da sintaxe, né? Como eu disse, a sintaxe é a parte que tem a ver com o significado, o sentido da frase. As palavras soltas, por si só, elas não produzem significado. Elas precisam ser organizadas. Por isso, sim, com taxe, ordem. Então, a sintaxe, então, é a parte que vai organizar e vai determinar a relação das palavras de maneira coordenada ou subordinada, então de maneira a produzir sentido, quer seja numa frase, numa oração, num período, num parágrafo ou mesmo no todo, né? Então, o que é frase, né? A frase é uma elocução, né, que tem sentido completo. A oração é tudo aquilo que é construído em torno do verbo. E o período é uma frase com uma ou mais orações. Então, basicamente nós precisamos entender o seguinte, que na sintaxe nós temos, na análise, né, nós temos as funções essenciais, temos funções integrantes e temos funções acessórias, né? Então, quais são as funções essenciais?
nós temos o sujeito e o predicado, certo? O que é o sujeito? O sujeito é aquele elemento na frase, o termo, que vai concordar com o verbo. Normalmente, né, ele tem um núcleo que esse núcleo é o sujeito, ou é um pronome, certo? E o sujeito, ele é o assunto principal da frase, principal da oração é o sujeito da oração, aquilo que as coisas estão em torno dele, ok? Então esse é o elemento principal, é o termo sujeito, o termo essencial. Predicado é tudo aquilo que se diz respeito ao que se expressa sobre o sujeito. Então é o termo que vai expressar, ampliar, explicar tudo aquilo que diz respeito ao sujeito, né, o que se afirma a respeito do sujeito. Nós temos os elementos, os termos integrantes, complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva, né? Então, o complemento verbal é aquilo que amplia, o que dá sentido maior ao verbo. Complemento nominal é aquilo que amplia, dá sentido maior ao nome. E nós temos também o agente da passiva. Então, por exemplo, na frase, o barco era varrido pelas ondas. Então, o barco é aquilo que está sofrendo ação. O barco é varrido por quem? Pelas ondas. Então, o barco é o sujeito passivo. Agora, o agente da passiva, o que faz com que o barco seja varrido, são as ondas. Então, normalmente, o agente da passiva ele é introduzido pelas palavras por, pelo, ou às vezes do. Né? Então, o barco era varrido pelas, a introdução ao agente da passiva, ondas, o agente da passiva, ok? Nós temos também os termos acessórios. Então nós temos aí o adjunto adverbial, que é o termo que se refere tanto ao verbo, ao adjetivo, ou até um outro advérbio, que vai indicar uma circunstância. Então ele vai indicar uma circunstância em torno do verbo, em torno do adjetivo ou em torno de um outro advérbio. E nós temos também o adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o termo acessório que acompanha o nome, o substantivo, né, procurando caracterizá-lo, individualizá-lo, né, determiná-lo. Então ele tem essa propriedade para especificar o nome. Então é o adjunto adnominal, anda junto com o nome. Assim como o adjunto adverbial anda junto com o verbo. E nós temos o aposto, né, que é o termo que identifica, explica e desenvolve um outro termo da oração. Então você tem um termo, ele precisa ser desenvolvido, ampliado, então nós temos o aposto. E o vocativo é um termo isolado, o termo da frase que serve apenas para chamar a atenção, para evocar. Ele pode ser formado por uma interjeição, mas também pode ser constituído por um verbo. Por exemplo, na frase vocativo Saulo, Saulo, que na verdade não é um verbo, perdão, um substantivo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Só a frase por que me persegues já tem sentido, você falando para a pessoa, mas o Saulo, ele é um vocativo. Saulo, Saulo, né? A evocação. Então aqui nós temos então essa ideia básica da sintaxe, certo? E nós temos também a parte da semântica, como eu disse, que é importante para dar o sentido às palavras. E essa é uma parte da exegese, do estudo do grego, que vocês vão precisar muito. Quando você está estudando um texto, você tem um recorte do texto que é uma perícope, você precisa identificar os termos e saber o significado dos termos. Nós temos uma leitura e, de acordo com a nossa realidade, aqui no tempo que nós vivemos, no espaço, nós invariavelmente acabamos levando para o texto um significado que muitas vezes a palavra no seu contexto original não tinha. Então, por isso, temos que saber o significado, o sentido real da palavra naquele momento que era usada. Por exemplo, se eu pegar um dicionário de grego clássico ou um dicionário de grego arcaico,
ou dicionário de grego bizantino, ou medieval, ou grego moderno, eu tenho que tomar muito cuidado para não atribuir a um termo do Novo Testamento o significado que foi, que a palavra teve anteriormente ou posteriormente. Então, eu preciso de dicionários que sejam do período ali do Novo Testamento, dicionários bíblicos, né? Agora, é muito interessante na questão diacrônica você poder ler os outros dicionários e entender a evolução semântica, né? Porque o significado passou a ter aquele sentido no momento específico da história. Então isso amplia os horizontes, ok? Mas, então é a semântica. E a fonética, que eu disse que é o segundo elemento como um obstáculo para o aprendizado do grego bíblico. Eu quero, aqui em poucas palavras, dizer que é o seguinte: como que a gente pode vencer isso, né? A pronúncia do alfabeto que eu vou passar para vocês vão perceber que ela é diferente daquilo que vocês devem ter ouvido ou lido em alguns livros. Você com certeza deve ter ouvido alfa, beta, gama, delta, zeta, eta, teta, etc., né? Essa é a pronúncia chamada pronúncia erasmiana, entre aspas, alguns dizem pronúncia científica, mas de fato de científica não tem nada, né? E é necessário ter uma aula, no mínimo uma aula só para poder explicar a questão da fonética do Novo Testamento. Nós não temos tempo para isso, mas dizer o seguinte, que durante toda a história, desde o passado, a língua grega ela tem um curso ininterrupto de produção literária, né, oral, e isso vai desembocar ali naquele período da Reforma, certo? Por que a Reforma? Porque na Reforma é que está ali o Erasmo de Roterdã, e é ele que é o responsável por criar essa pronúncia artificial que nós usamos hoje, certo? Em nenhum momento da história os gregos pronunciaram esse tipo de grego que é usado hoje sem ritmo, com deslocamento do som das vogais e das consoantes, como foi feita por Erasmo, né? E mais uma vez que isso foi ensinado, foi espalhado pela Europa e Estados Unidos e chegou no Brasil. É interessante que nós tínhamos um outro estudioso chamado Johannes Reuchlin, que ele não aderiu a essas ideias do Erasmo e ele continuou usando a pronúncia histórica. Então a pronúncia que eu vou ensinar para vocês é a pronúncia histórica, que é a pronúncia que é usada ainda hoje pelos gregos. Aí nós vamos dizer, mas a pronúncia que os gregos falam hoje na Grécia era a mesma pronúncia do grego usado no tempo de Jesus? É lógico que não. Toda língua tem a sua evolução, mas a pronúncia usada hoje pelos gregos na Grécia, ela é o resultado, é a sequência histórica, natural daquilo que se falava na época de Jesus. Não é uma coisa artificial, como foi criada por Erasmo. Enxertado é uma coisa que não existe, né? Então, nós vamos para a próxima aula. Essa foi a primeira aula. Próxima aula nós vamos estudar então o alfabeto grego e a pronúncia das letras, e vamos estudar também o vocabulário, algumas palavras, e é isso. Espero que você, com essas orientações muito básicas, você busque aí uma gramática da língua portuguesa, preferência uma gramática, uma boa gramática da língua portuguesa, né? E vai dar ou se você quiser ir na internet aí, dar uma ventilada aí, trazer à tona isso que em algum momento você já aprendeu, ou que talvez você não tenha aprendido com profundidade, mas para poder dominar tanto os conteúdos da morfologia quanto da sintaxe que vão ser preciosos para você no estudo da língua grega, né? Então é isso. Deus abençoe essa primeira aula, né? E que é uma aula introdutória, né? E até a próxima aula.